Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele pela uma questão de ética, eu tenho um amigo meu que toda segunda-feira, né, todo domingo ele manda um WhatsApp dizendo feliz primeiro dia da semana, e eu sempre digo para ele, se tu acredita que o domingo é o primeiro dia da semana, então você também é um adventista como eu. Ele não é adventista, mas ele entende bem que o domingo é o primeiro dia da semana. Que bom que você está aqui comigo hoje para louvarmos o nome do Senhor Deus nesse primeiro domingo, ou nesse domingo, no primeiro dia da semana. Que o Santo Espírito esteja conosco neste momento e nesse culto que certamente será abençoado e irá transformar a nossa vida. Eu quero te convidar agora para orar neste momento. Ó Pai que estás nos céus, eu te peço o teu clamor, o teu amor, o teu carinho, para que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração e mente, que possamos entender o que tu queres para nós. Em nome de Cristo, através do Espírito Santo. Amém, Senhor. Claquete. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar. E enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Seguindo até encontrar meu Jesus. Surgirá quando Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Seguindo até encontrar meu Jesus. Seguindo até encontrar meu Jesus. Vamos nos colocar de joelhos agora para pedir a Deus a bênção sobre este culto. Querido Pai que estás nos céus, neste momento invocamos a Sua presença para que possas ungir a boca do pastor Ronaldo, para que possa falar de acordo com a Tua palavra e que essa mensagem possa chegar aos nossos corações, a fim de que estejamos mais próximos de Ti. Seja conosco, perdoa os nossos pecados, guarda-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez estou aqui, cansado de tentar. Lutas vêm no meu viver e sinto-me tão só. Tentei ser forte, resistir, pequei, muito triste estou. Mas um dia chega ao fim e venho a te pedir. Pai, vem dar-me teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Ajuda-me para repousar um pouco. No teu colo descansar e assim dormir em paz. Por mais que eu tente em meu viver sozinho caminhar, meus passos tropeçando vão, sem forças pra avançar. É quando volto a ti, Senhor, suplico seu olhar. Teu rosto inclinas para mim, disposto a me ajudar. Pai, vem dar-me teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Eis o meu pecado. Limpa o mal que existe em mim. Ajuda-me para repousar um pouco. No teu colo descansar e assim dormir. Pai, vem dar-me teu perdão. À tua frente está o meu pecado. Perdoa-me, querido Deus, para que eu possa descansar e assim dormir em paz. Olá, queridos irmãos da Igreja Central de Blumenau. É um prazer poder estar com vocês nessa noite, para juntos podermos abrir a Palavra de Deus e extrair dela algumas lições importantes e especiais para a nossa vida. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em São Lucas, capítulo 24, verso 38. Esse é o texto para a mensagem desta noite. São Lucas, capítulo 24, verso 38. Diz assim: Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações?
Eu sei que você tem acompanhado as notícias e a situação do mundo hoje, nos dias em que vivemos. E nós vivemos dias de muitas dúvidas, de muita preocupação, de muita ansiedade. E quando a gente olha para essa pandemia, apesar das vacinas já estarem chegando, os números são muito assustadores. Só no Brasil são mais de 8 milhões de pessoas infectadas pelo Covid-19 e mais de 204 mil mortes só aqui no nosso país, no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram mais de 1.000 pessoas que perderam a sua vida aqui no Brasil e nos Estados Unidos mais de 3.000 pessoas morreram. E é claro, diante de um cenário tão catastrófico como esse, vem dúvidas quanto à saúde, quanto à economia, quanto à nossa vida, se ela um dia vai voltar ao normal ou não. A gente fica com medo de o porquê não ter resposta, o medo de uma vida sem rumo, sem direção. E claro, algumas perguntas não saem da nossa mente. E se as coisas só piorarem? E se a situação não melhorar? Como é que nós vamos ficar? E Jesus foi muito claro ao dizer a nós de que de fato as coisas vão sim piorar. Ele prevê inquietação ecológica, ele previu perseguição mundial, guerras, fomes, pestes, Covid-19 e mais outras coisas. Só que no meio de tudo isso, no meio dessa situação tão complicada, Jesus defende que a coragem ainda é uma opção para todos nós. O texto que a gente leu para a mensagem dessa noite mostra para nós como Jesus nos ajuda a vencer a dúvida, como Jesus nos ajuda a vencer as incertezas da vida. Se você der uma olhadinha no livro de Lucas, você vai ver que Lucas, o autor do seu livro, ele era médico, e ele dedicou todo o último capítulo do seu livro, o capítulo 24, para responder a nós exatamente essa pergunta: como Cristo nos responde quando nós duvidamos? Quando a dúvida bate ao nosso coração, quando a incerteza bate ao nosso coração, como é que Jesus age para nos ajudar, para nos acalmar? Lucas dedicou todo o último capítulo do seu livro para responder isso para nós. E eu quero, nesta noite, extrair com vocês deste capítulo 24 de Lucas, 3 lições importantes de como Jesus nos ajuda a responder às dúvidas e a nos acalmar em momentos tão difíceis e tão terríveis como esse que nós estamos vivendo hoje. Para nos ajudar a responder dúvidas, Jesus nos leva a uma caminhada e nos leva também a um salão superior em Jerusalém. É manhã de domingo, o domingo seguinte à sexta-feira da crucifixão. Os discípulos estavam ali reunidos naquele salão superior em Jerusalém, não para mudar o mundo, mas para escapar do mundo. Eles não estavam ali como pregadores, como narradores do evangelho, mas eles estavam ali reunidos, escondidos, com medo, acuados, como coelhos amedrontados. Todas as suas esperanças haviam sido enterradas na sexta-feira à tarde, junto com o corpo de Cristo Jesus. E eles estavam ali então com dúvidas, muitas dúvidas. Mas eu quero deixar de lado essa situação e vamos à caminhada, vamos primeiro à caminhada. Naquele domingo, 2 discípulos que tinham ido para Jerusalém naquele final de semana para celebrar a Páscoa, eles voltavam para Emaús, uma pequena vila que ficava a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém e 2 horas de caminhada. E aqui está a primeira lição no verso 15, eu queria que você olhasse São Lucas capítulo 24, verso 15. Aqueles 2 discípulos então voltavam de Jerusalém para Emaús na caminhada, e vejam como é que Lucas relata essa situação. Lucas capítulo 24, verso 15. Diz assim: indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vejam que interessante, os discípulos estavam com dúvidas, voltavam para Emaús, estavam preocupados quanto ao futuro, e a Bíblia diz que naquele momento, quando eles estavam caminhando e discutindo entre si sobre as coisas que tinham acontecido, sobre o futuro, expressando as suas dúvidas, as suas incertezas, o próprio Jesus veio para estar com eles. Vejam, irmãos, Cristo se recusou a deixar os seus discípulos com as suas perguntas, com as suas dúvidas. O próprio Cristo veio. A língua grega, que é o original do Novo Testamento, salienta a determinação de Jesus. Autos e esos,
São as palavras usadas aqui, que significam o próprio Jesus veio. E ele veio para quê? Para acalmar o coração dos seus discípulos. Ele não mandou os anjos, ele não mandou um emissário, ele mesmo veio. E eu quero dizer para você nessa noite que hoje não é diferente. Quando nós enfrentamos a dúvida, quando nós enfrentamos a incerteza, quando nós enfrentamos o desconhecido, quando nós enfrentamos a insegurança dos dias em que estamos vivendo, ele vem para nos acalmar. O próprio Jesus vem para trazer paz ao nosso coração. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 595, Ellen White diz assim: Cristo nunca força a sua companhia junto de ninguém, mas ele interessa-se pelos que dele necessitam e com prazer ele penetra no mais modesto lar e anima o mais humilde coração. Se você está com dúvidas, se você está com insegurança, com incerteza quanto ao futuro, ou mesmo quanto aos dias que estamos vivendo hoje, tenha essa certeza, o próprio Cristo vem para acalmar o nosso coração. Interessante, Jesus poderia ter acalmado o coração dos discípulos de diversas maneiras. Uma das maneiras, ou uma das coisas que ele poderia ter usado para acalmar o coração dos discípulos é o que está relatado em São Mateus, capítulo 27. Eu convido você a ir comigo a São Mateus, capítulo 27, versos 52 a 53. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. São Mateus, capítulo 27, versos 52 a 53. Aqui está falando sobre o momento da morte de Jesus. E se você olhar o verso 51, ele relata o momento ou um instante em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo em duas partes. Foi o momento da morte de Jesus. E aí no verso 52 e 53 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vejam que muitas pessoas foram ressuscitadas no momento da morte de Cristo Jesus. E ele poderia ter usado essas pessoas que ressuscitaram para irem até os discípulos e acalmarem o coração deles. Jesus poderia ter levado eles para fazer um tour pelo sepulcro vazio. Jesus poderia, de repente, ter feito pedras falarem para eles, ou ter feito uma figueira pegar fogo para acalmar o coração deles. Mas Jesus não fez nada disso. A Bíblia diz que o próprio Jesus veio para poder acalmar o coração dos discípulos. E aqui está uma tremenda de uma lição para todos nós. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos enfrentar dúvidas, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades, mas nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos nesses momentos difíceis, porque o próprio Jesus vem para poder acalmar o nosso coração. Segunda lição está no verso 27. São Lucas, capítulo 24, verso 27. Jesus veio, e aí, o que ele fez quando ele veio e começou a caminhar junto com os dois discípulos que iam em direção a Emaús? O verso 27 explica: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Vejam, irmãos, que interessante. Jesus veio para poder acalmar o coração dos discípulos e ele fez o quê? Ele deu a eles uma aula do Antigo Testamento. Ele deu aos discípulos, durante a caminhada, uma aula de Bíblia. Ele transformou o caminho de Emaús em uma sala de aula, dando aos discípulos uma aula sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia. Jesus falou para os discípulos sobre a criação, de como ele criou esse mundo em 7 dias, de maneira perfeita. Jesus falou para os discípulos sobre o dilúvio, de como ele usou Noé e a arca para poder preservar a espécie humana e também os animais. Jesus falou para os discípulos que estavam a caminho de Emaús naquele momento sobre as pragas que ele mandou sobre a nação egípcia para poder tirar os israelitas com segurança para a terra prometida. Ele falou sobre o mar que se abriu para que eles pudessem passar em terra seca. Falou sobre aquela nuvem que ele manteve durante o dia para poder proteger o povo de Israel do sol escaldante do deserto. Falou da coluna de fogo que ele mandava todas as noites para que o povo se aquecesse e não morresse pelo frio intenso que é o deserto. Jesus falou sobre a queda dos muros de Jericó. Jesus falou sobre as vitórias de Davi. Ele deu uma aula a eles sobre o Antigo Testamento.
mas eu penso que ele enfatizou mesmo o que consta a seu respeito nas Escrituras. Aliás, na verdade, o rosto de Jesus é a marca d'água em todas as histórias do Antigo Testamento. Jesus é o fio de ouro que une a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E a gente pode, sem dúvida, dizer que Jesus deve ter lembrado os discípulos na aula que ele deu a eles no caminho de Emaús, de que Jesus era Noé salvando a humanidade. Jesus é Abraão, o pai de uma nova nação. Era Isaac posto no altar pelo seu pai. Ele foi José vendido por um saco de prata. Ele foi Moisés clamando a liberdade. E ele foi Josué apontando a direção para a terra prometida. Verso 27. Começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E eu fiquei pensando quando eu estava preparando essa mensagem, como será que deve ter ficado Isaías 53? Talvez tenha ficado assim: eu fui transpassado por causa das suas transgressões. Eu fui esmagado por causa das suas iniquidades. O castigo que lhes trouxe a paz estava sobre mim. Hoje, quando as dúvidas pairam no ar, hoje, quando a gente sente a insegurança dos dias atuais e do futuro, a gente precisa seguir a orientação de Jesus e a gente precisa aprender com essa lição. Nós precisamos voltar às Escrituras. Pena que muitas pessoas, quando vêm as dúvidas, vão para as redes sociais, vão para a Netflix, vão assistir séries, vão fazer isso, aquilo outro e se esquecem do principal, que é a Bíblia. Precisamos, irmãos, quando temos dificuldade, quando temos dúvida, voltar às Escrituras, ir à Bíblia, gastar tempo com ela, estudar a palavra de Deus, porque ela pode dar a nós a fé e a esperança que precisamos quando as dúvidas aparecem. Eu gosto muito de uma frase de Ellen White que já falei algumas vezes para vocês aí na igreja de Blumenau. Todo dia que passou sem que Cristo teve permissão para entrar na alma, esse foi um dia perdido. Quanto tempo você tem dedicado para Deus e para o estudo da palavra de Deus? Veja que quando os discípulos estavam com dúvidas, Jesus veio, mas veio para fazer o quê? Para estudar com eles a palavra de Deus. O tempo passou muito rápido e eles chegaram em Emaús. E você conhece a história. Jesus entrou na casa com eles, eles começaram ali uma refeição e naquele momento diz a Bíblia que Jesus desapareceu. E ali os discípulos então reconheceram que era Jesus que tinha caminhado com eles e dado a eles aquela aula sobre o Antigo Testamento. E eles então não sabiam o que faziam, eles não sabiam se ajoelhavam, se adoravam a Deus ou se davam meia volta e corriam. E a Bíblia diz que eles correram, eles voltaram para Jerusalém. E aí eles foram então lá para aquele lugar no segundo piso em Jerusalém, onde os outros discípulos estavam reunidos. E quando eles chegaram lá e estavam relatando para os outros o que tinha acontecido com eles, diz a Bíblia que Jesus aparece ali novamente. E os discípulos ficaram assustados, com dúvidas, e Jesus então diz a eles as palavras que estão no verso 39. Dá uma olhadinha aí, São Lucas capítulo 24, verso 39. Jesus diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em outras palavras, Jesus disse para os discípulos: vocês estão com dúvidas, vocês estão com dificuldades, toque no meu corpo, toque nas minhas mãos. Você sabe que nós ainda podemos tocar no corpo de Cristo, não? Quer ver? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 22 a 23. Efésios capítulo 1, versos 22 a 23. Diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Olhem agora. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olhem agora, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Vejam que interessante. Jesus disse aos discípulos: toquem no meu corpo. E hoje, irmãos, não é diferente. Quando a dúvida chega, quando o medo vem, nós precisamos tocar o corpo de Cristo. E tocar o corpo de Cristo, e aqui em Efésios,
a palavra de Deus deixa muito claro que o corpo de Cristo é a igreja, é estarmos na igreja, é irmos à igreja, porque o corpo de Cristo, ou Cristo distribui coragem para a comunidade. Ele nunca deposita o conhecimento em uma pessoa só. E quando nós nos reunimos na igreja, nós adoramos a Deus, nós confessamos nossos pecados, nós oramos e Cristo fala para nós. Então, é importantíssimo tocarmos o corpo de Cristo nesses momentos de dificuldade. E é uma pena que muitas pessoas, por causa da pandemia, não estão mais indo à igreja. E alguns, infelizmente, não mais vão voltar à igreja. Claro, a gente entende os riscos da pandemia, a gente entende a situação que nós estamos vivendo, mas essa situação, ela precisa ser transitória. Eu não posso ser tentado a achar que eu posso ser cristão sem a igreja, que eu não preciso mais da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e quando eu toco a igreja, quando eu vou à igreja, quando eu toco no corpo de Cristo, isso ajuda a tirar as minhas dúvidas, a tirar as minhas dificuldades. A união dos discípulos ali, reunidos naquele local, é uma tremenda lição para todos nós. Eles ficaram juntos, mesmo sem esperança, mesmo com dúvidas, eles se uniram e conversaram sobre tudo o que havia acontecido e hoje não pode ser diferente. Porque quando estamos na igreja, quando vamos à igreja, nós adoramos a Deus, nos unimos com Ele, mas nós também nos unimos como irmãos, como membros do corpo de Cristo, e isso nos ajuda a vencer as lutas e as dificuldades que enfrentamos. 3 lições importantes que Jesus usa para poder acalmar o nosso coração em momentos de dúvida. Que essas 3 lições possam estar presentes na minha e na sua vida. Que nós possamos, de fato, nos apegar a Cristo Jesus. E eu quero terminar a mensagem dessa noite deixando com você, ou relembrando você, de uma citação de Ellen White que eu gosto bastante. E eu sei que você conhece ela e talvez até de cor. Ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira gloriosa como Deus nos guiou no passado. Nada temos a temer. Nós estamos começando um novo ano. E estamos começando, talvez, em relação à pandemia, pior do que terminamos o ano passado. Mas a gente não tem nada a temer. A gente precisa continuar avançando com fé e com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Claro, a gente deve tomar todos os cuidados que são orientados para nós através dos médicos e através da ciência, mas a gente precisa continuar crendo e confiando no nosso Deus, de que Ele está no controle, de que Ele está à frente de todas as coisas e Ele vai, a cada momento, se nos colocarmos nas mãos dEle, nos ajudar a acalmar o nosso coração e a tirar as nossas dúvidas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana feliz e abençoada e que Jesus possa acalmar o seu e o meu coração. É o meu desejo e oração nessa noite. Amém.